ADEFON, Associação dos Deficientes do Oeste de Minas. Muito obrigado. Pessoal, bom dia! Bom dia! Deixa eu ver se tomou café da manhã. Bom dia! Bom dia! Ah, eu ouvi só o Douglas. Bom dia! Bom dia! Olha, antes de qualquer coisa, eu quero manifestar a minha alegria e a minha honra, a minha satisfação imensa de estar aqui hoje de uma maneira simples, mas trazendo um pouquinho de alegria e a gente passar alguma hora do dia descontraindo um pouquinho. Então, para mim é uma honra mesmo. Por quê? Porque a ADEFON faz parte da minha vida e ela me ajudou num momento muito difícil, que foi quando eu adquiri a minha deficiência. A ADEFON, né? O que ele chama a gente? Chegado, né? Chegado. Eu lembro de chegar lá na época da Rua Minas Gerais, quando a ADEFON era lá na Rua Minas Gerais. Então, assim, de uma certa forma, a ADEFON faz parte da minha vida e da vida da minha família, porque o deficiente não está sozinho, né? Então, é com muita honra que eu estou aqui. E a gente vai brincar um pouquinho. Eu vou falar dia a dia da pessoa com deficiência, especificamente no meu, que falta a mão. Criança é um barato. Quem que já teve alguma experiência com criança? De criança apontar, criança fazer pergunta, não é assim? Criança é muito natural, isso é da natureza da criança. Ou a criança te ama, ou ela te odeia. Ela sai correndo de medo, ela belisca, ela faz muita pergunta. Outro dia eu estava num ônibus, em pé, segurando o corrimão do ônibus, aí tinha uma senhora com a menina no colo, e a menina estava chupando dele me olhando. E ali eu vi que a menina estava me olhando, eu balançava o toquinho, a menina fazia. Eu balançava o toquinho pra lá e pra cá, a menina, eu assim, ó. De repente a menina tá assim, mãe, olha o braço dele. A mãe com medo de eu ficar chateado, né? De eu ficar aborrecido. Para, filho. E aí eu balançava o toquinho. De repente, a mãe da menina pensou que eu era surdo também. Falou assim pra ela, tá vendo, filho? Que o limite tanto é chupadeiro. Ela tirou o dedo da boca. Essa mais nunca é chupadeiro. Outro dia, eu fui em um casamento de primo, e nesse dia eu estava invocado, nesse dia eu não estava legal, não. A gente fala assim, né? Eu não estava para pobre, é assim que a gente fala. E eu fiquei lá atrás, no banco de trás da igreja. Estou lá. Aí chegou um menino perto de mim e falou assim, ô moço, o que aconteceu com a sua mão? Aí eu falei, o que tem na cabeça? Eu falei assim, o cara comeu minha mão. O menino saiu de perto, eu falei assim, oba, esse aí só fez uma pergunta. De repente veio ele mais uns 15, o carro comeu a mão dele. Aonde eu ia, eu pensei, gente, menino. Eu falei, deixa eu dar um pote, velho. Outro dia, eu falei assim com a minha esposa, bem, não preciso fazer janta não, hoje nós vamos jantar fora. Mulher gosta disso, não gosta? Olha, a mulher gosta dessas coisas. Eu falei assim, hoje a gente vai jantar fora, não preciso pôr a mão com garfo hoje. E a gente foi ao restaurante, chegamos lá, jantando, aquela coisa toda, o suquinho de laranja, o pé de bar da mesa, né, alisando, porque não ia ficar parado, né? De repente, falei assim, vamos embora? Ela, vamos. Nós levantamos, eu gosto muito do Niki, nós levantamos da mesa, que eu fui pagar a conta, tinha uma família reunida perto do caixa. Ele tinha um danado, um menino. Niki, eu tirei a carteira do bolso para pagar a conta, o menino pulou lá da mesa. Agora eu quero ver você fazer aparecer. E ela achou que era mágica. Mas criança é muito natural. Uma das coisas que eu pedi muito a Deus foi porque eu aprendesse a amar as crianças. Porque no início da minha deficiência, não era fácil aceitar essa naturalidade dos meninos, apontar, correr, fazer pergunta, né? Falar, põe menino na gente, toquinha, socador de água. Então, assim, essa naturalidade da criança no início me incomodava. Mas Deus, na sua bondade, muito rapidamente, né, me deu uma turma de catequese. Eu fui trabalhar com os meninos da catequese. Hoje eu não tenho problema nenhum mais com criança. Bom, mas deficiente também é sacana com deficiente. Outro dia eu estava subindo na rua Goiás, tranquilo, aí eu estou escutando um gritar assim, ó, ô sem mão. Eu falei, brincadeira, pô. Aí eu olhei com o rabinho do olho, era o Mauro. O Mauro falta as duas. Mauro, deixa eu ser que eu te pego. Nessa época, eu
trabalhava aqui na Defon, eu era voluntário aqui na Defon. E nesse dia, um belo dia, o Mauro chegou aqui na Defon e eu tinha acabado de fazer um café quente. Eu falei, ô Mauro, quer um gosto de café? Ele deu vontade de fazer assim, né? Ele quer. Eu fui lá na cozinha, peguei um copo de café. Que copo que eu peguei? De alumínio. Pus café quente no copo com o Mauro, pus no prato e levei pro Mauro. Então, Mauro, um gosto de café. Ele, com aqueles dois copos, pegou o copo. Aí eu tirei o prato. Sobrando. Ele bebeu o café todo. Mas a ponteira do Tuquinho deu com a vermelha. Tá vendo? Isso é você aprender, chamar a gente de sem mão no meio da rua. Teve um dia que a gente foi no encontro de pessoas com deficiência em Juiz de Fora. Saímos numa van aqui de Divinópolis, cheio de deficiente. Tinha o Milton, Zé, tinha eu, Fernanda Abal, tinha a Lenilda, mais a irmã dela, a Antônia Cadeirante, tinha uma opção, e tinha o São Antônio. O São Antônio, eu nem sei se o São Antônio faleceu, saudade dele agora. E o São Antônio era um gozador, o São Antônio põe a mão na perna assim, e ela andava assim, né? Chegando lá na escola, lá em Juiz de Fora, quando a van parou, a gente já olhou assim no passeio da escola, tinha um rapaz faltando os dois braços, faltando as duas pernas. Bem assim, ó, gente aqui, ó, faltando os dois braços, faltando as duas pernas, na cadeirinha de roda dele lá, cabelinho grande, brinquinho, ele tinha uma tatuagem assim no ombro, que cabelinho meladinho, parecendo o Oséias, jogador do Palmeiras. O São Antônio, um gozador, o São Antônio desceu da van, olhou pro moço e falou assim, esse aí tá só o pontinho. Esse aí tá só o pontinho. Entramos para dentro da escola, onde estava acontecendo o encontro, e lá nesse encontro tinha uma ceguinha de BH, eu esqueci o nome dela, e ela gostou muito de mim, falou, doutor, eu queria ver como é que você é. Quase que eu falei assim, dos olhos verdes, tá vendo, né, doutor? Aí eu falei assim, ué, pode chegar perto de mim, e ela veio chegando, e ela já veio me palpando, ela já veio me alisando, assim, ó, pegando meu rosto, e a ceguinha tá assim, nossa, você é bonito, tem uns traços bonitos, ué, obrigado. E aí veio e falou assim, você é magro, né? Você é magro, Nick, a ceguinha veio palpando. Nick, ela pegou um pouquinho. Eu acho que ela enxergou. Correu 100 metros, sem esbarrar em nada. Nick, eu balancei esse pouquinho na mão dela. É giriza, né? Faz, e ela correu sem esbarrar em nada. Nunca mal vi essa ceguinha lá no encontro. Nesse mesmo encontro, tinha um amigo nosso, o Arlen. Para quem conhece o Arlen, ou para quem não conhece o Arlen, ele falta uma das pernas, bem aqui perto do bumbum, igual você arranca uma perninha de um grilo, o do Arlen tirou até um pedacinho do bumbum dele. E o Arlen é muito esperto na muleta, quando está de muleta, ele anda só correndo aí na cidade. E o Arlen começou a paquerar a namorada de um ceguinho lá nesse encontro. E alguém viu e falou assim, ó, falou pro ceguinho, falou assim, ó, o rapaz de menor tá paquerando a sua namorada. Aí o ceguinho ficou doido, como é que ele é, como é que ele é? Mas ele é magro, alto e ele falta uma perna, ele anda de muleta. Aí chegou a noite, a gente foi tomar o banho, foi no solão, que é coisa toda de encontro. O ceguinho foi tirar satisfação com o Arlen. Ó, você tá paquerando a minha namorada, o Arlen, tô não, tá assim, tô não, tá assim. Quando pensa que não, nós somos apelidos. Falei, não, Saci Tererê, lamparina pra cá, não sei o que, tá roubando minha namorada, não tô não. De repente, o Arlen pegou a muleta dele e saiu riçando a orelha do ceguinho. Só que ele é cego, mas ele não é bobo, né? Aquela escola de 2 andares, igual o CETEP, que a gente tem aqui em Divinópolis, o ceguinho foi lá para a escada da escola, subiu lá na escada e começou a insultar o Arlen. Vem cá, se você for homem, vem cá, Saci Tererê, fazedor de pila. O Arlen fez tanto que o Arlen subiu a escada. O ceguinho só aqui, ó, no barulhinho da muleta. Vai empurrar ele assim. Aí chegou a turma do deixa disso, para com isso, e separou a briga. Mas o deficiente é custoso nesses encontros, a gente vê cada coisa. Bom, outro dia, eu fui numa casa, cheguei na casa da dona, eu bati palma. Aí cheguei lá,
Aí a dona Nadir veio, me atendeu, e eu vi que ela estava preocupada com alguma coisa. Nem que eu ia embora, a dona Nadir não aguentou não, falou assim, filho, vem cá, eu sim. Ela, quem está com você? Eu falei, sozinho, Deus. Regalou o olhão de Mônica e falou assim, mas quem bateu palma? Eu, ué. Regalou o olhão de Mônica de novo, mas como? Eu falei assim, ó. Ela até hoje pelejando. Ela até hoje pelejando. Mostra o Michel aí como é que é. Aí eu falei assim, ó. Ela até hoje pelejando pra bater palma. Aí o Marco é desse jeito, Michel. Aí é isso. Aí, bom, mas assim, aí outro dia, eu trabalhava na autoescola. Como é que é? Aí da escola. Eu trabalhava na autoescola, dava aula de direção. Tem gente que acha que eu não dirijo, né? Outro dia a menina perguntou pra mim assim, como é que você faz para passar a marcha? Eu falei, com o joelho. Ela acha que é com o joelho mesmo. Mas tem gente que acha que a gente nem dirige. Acha que o deficiente tem que ser super-homem, né, para fazer determinada atividade. E aí eu na autoescola, o aluno dirigindo, eu do lado do banco do passageiro, né? O aluno dirigindo, o toquinho de pendurado na janela do carro, parecendo uma asinha de frango assado, dando sol no nome, bonitinho. A gente passando ali, na época eu podia dar aula no centro da cidade, a gente passando ali no 1º de junho, perto do ponto de ônibus da rua São Paulo, ponto de ônibus cheio de gente, e o toquinho de pendurado na janela do carro. O aluno dirigindo, eu ali, mas passando no rumo do ponto de ônibus, deu uma câimbra no toquinho. Ele de pendurar na janela, o que eu fiz? Eu balancei. Aí deu um grito lá no ponto 11. Oa! Mas foi a câimbra. Deu um grito lá, oa! Mas foi a câimbra. Ô, Douglas, ainda bem que você não tá vendo. Aí a pessoa gritou lá, o ponto de 11, oa, oa! Do seu lado, assim, que tá eu mesmo, né? Bom, e arrumar serviço? A gente tem a lei de cotas, né? Graças a Deus, né? Mas esse eu não esperava. Eu arrumei um serviço assim, eu estava almoçando, estava no restaurante, almoçando, aí eu tô vendo que o rapaz lá do outro lado do balcão tá me olhando, e, gente, ele me olha demais. Esse cara, sabe o que foi? E aí eu almocei, terminei o almoço. De repente, o rapaz saiu lá de trás do balcão e veio perto de mim. Aqui, eu estava te observando e a gente está precisando de um funcionário aqui no restaurante. Você não quer vir trabalhar com a gente, não? Eu falei assim, aí eu brinquei com ele, falei assim, é descascar batata. Aí ele, muito sério, não. A gente está precisando mesmo de uma pessoa aqui e eu estou olhando o seu perfil, vai encaixar direitinho. Aí eu já limpei a boca, aí está falando assim. E o que seria a vaga? Não, que a cozinha ali, as cozinheiras passam um aperto no dia com tempero e limpar vidros de maionese. Limpar vidro de maionese, tempero, tem um pilão ali que é a conta certinha. Você fazer o tempero na mão e limpar vidro de maionese, você limpa até os cantos. Tá bom, viu? Muito obrigado, tá bom. Bom, essas piadinhas, isso aí. Uma coisa que eu admiro na pessoa com deficiência é a capacidade de superar as suas limitações e brincar com as suas dificuldades, com as suas limitações. E isso aqui em Divinópolis, graças a Deus, eu vejo muito. E a ADEFON, ela tem um papel principal nessa maturidade de levar o deficiente a brincar com a sua deficiência. Eu tenho também uma irmã que é deficiente, né? Então eu já convivo também com a deficiência em casa. A Eliana, minha irmã, ela teve paralisia infantil. Desde de bebê, ela adquiriu a sua deficiência e hoje ela é cadeirante, a Eliana, minha irmã. E outro dia a Eliana agora, ela adquiriu aquela cadeira, como é que chama aquela cadeira de 3 rodas? Escuro? Então aí a Eliana agora adquiriu, aí fizeram um jantar beneficente, o pessoal ajudou e tal, ela comprou uma cadeirinha daquela, e ela está toda empolgada com a cadeirinha, parece uma motinha, né? Assim, a frente dela parece uma motinha. Aí outro dia desse, eu andando com a Eliana ali na 1º de junho, aí eu escutei um casal falando assim,
mas ela tinha que andar na rua. Aí o homem falou, mas ela tinha que andar na rua. Aí a mulher está assim, não, bem, esse aqui é uma cadeira. Não, mas ela tinha que andar na rua, aquilo ali é uma moto. Aí a Eliana, minha irmã muito carismática também, muito alegre, né? Chegou mais perto assim, do moço lá, desse casal, falou assim, isso aqui é uma cadeira de roda, porém você com 3 rodas. Eu posso andar aqui no passeio, claro, é só eu andar com cuidado. Aí esse casal ficou muito sem graça, mas ao mesmo tempo que ele ficou sem graça, abaixou perto dela, isso que eu achei fantástico. Então assim, o que eu quero dizer com isso é que às vezes as pessoas faltam orientação. Às vezes a pessoa não age por maldade, age por falta de conhecimento, por falta de orientação. Aí a Eliana chegou perto desse casal lá, falou com eles, aí o senhor foi, abaixou o pé dela e deu um abraço. Ele ficou sem ação, sem palavras, simplesmente só deu um abraço nela. Aí eu falei, tá vendo? Se a Eliana, minha irmã, fosse ficar redil, brigar com eles, aquele casal ia sair e continuar com esse pensamento assim, de que ela tinha que andar na rua, que ela estava errada, né? Então a situação tomou outra proporção. Bom, mas voltando aqui, eu lembrei, teve uma vez que a gente foi num encontro, lá abaixo mesmo para escutar. A gente foi num encontro de pessoas com deficiência, dessa vez parece que foi em Araguari, um encontro lá em Araguari. E o Milton, mas ele assim, a gente tem até hoje, né, mas a gente tinha muita ligação nesses encontros. E aí a gente foi, o Milton à noite falou assim, vamos para uma pizzaria, ou lugar e comer alguma coisa? Vamos. E a gente foi numa pizzaria, e lá nessa pizzaria, o Milton na época tinha uma menina lá, só que não era menina. Tinha uma menina lá, e o Milton começou a paquerar essa menina. Aí quando eu penso que não, o Milton está assim, a menina ali está me chamando, a menina ali está me paquerando, a menina ali está me convidando para ir lá na mesa. Aí eu, qual Milton? Ele, olha para cá, você vai ver. Que nessa época o Milton enxergava um vulto ainda, assim, esse vulto ajudava ele muito. Aí eu olhei, meu Deus do céu, sai fora. Aí até hoje a gente brinca, se não fosse eu que estivesse lá nesse dia, o Milton ia entrar numa fria. Eu falei, meu Deus do céu, sai fora, não é menina. É menina ou menina? É menino. Então, depois vocês podem pegar no pé do meu Milton, se não vai levar. Bom, quanto tempo que eu tenho? Você quer não pegar pra gente fazer a segunda parte que é motivacional? Isso, então, isso que eu pensei. Então agora a gente vai ter uma nova agora. Tem um recente lá em Brasília lá também. E tem do Sambão também, né? Do Sambão. Posso falar uma conferência semana passada? Aí era a conferência da pessoa deficiente, da pessoa idosa, da criança adolescente e LGBT. Tinha bastante LGBT. Aí ele estava de embora, virou no mundo pelo seja, foi abrir os braços. Tem que ficar de olho, tem que ajudar os amigos. Bom, falando nisso daí, eu lembrei, eu gosto muito de dançar. Dançar é comigo mesmo, eu gosto de baile, de forró, né? Antes de casar, eu fui num baile lá em Água Limpa, aqui numa comunidade rural de Água Limpa. E eu tô lá dançando com a morena, pra ir pra lá e dois pra aqui. Aí no meio da música, aí começou a rebolar. Eu falei, que diabo é isso? Vocês treinam ela numa por que ela tá rebolando? Eu fui ver o toquinho, passou por debaixo da manga da blusa dela, tinha agora um batidinho da sanfona. Ele tava cutucando dela aqui, ó. Ele tava passeando a costela dela, tinha agora um batidinho da sanfona, ele tava passeando. Teve uma hora que ele não encaixou no subaquinho dele. E eu com medo de pisar no pé dela, prestando atenção só no pé, né? Nem tava vendo, não. E ela rebolando. Terminou a dança, eu falei assim, aqui não é normal, não, mas por que você mudou o compasso? Aí passou pra lambada. Pô, mas você não viu, não? O que é? Não vi, não. Aí ela foi e me contou, falou, não, seu pouquinho. Aí eu olhei pra ele e tava molhadinho de suor. Ó, eu fui na casa de um amigo meu, último pra gente passar pra outra parte, pra tomar um café, né? Eu fui na casa de um amigo lá em São Gonçalo do Pará. E na casa desse amigo, o sogro dele estava lá,
E aí o sogro dele é muito de igreja, o sogro dele assim, é sacristão, é muito de igreja. Aí meu amigo virou pro sogro e falou assim: aí meu sogro, ó, o Douglas é ministro da Eucaristia. Na época eu era ministro da Eucaristia, o Douglas é ministro. Aí o sogro dele, um senhorzinho simples, me olhou e falou assim: olha, mas vem cá, como é que você faz, né, para dar comunhão? Uma mãozinha só, né? Eu falei assim: que deu fazer uma hora. Aí eu falei: não, é fácil, ó. Eu pego a âmbula, seguro a âmbula aqui assim, ó, na minha mão, e vou lá para frente. Aí o povo vai fazer na fila. Ele, sabe como é que é? Do jeito que eu vou falar, né? Aí eu chego perto primeiro, aí eu faço isso aqui, ó. Aí, ô Michel, eu faço a língua na ponta do tuquinho, que é a moia, né? Aí eu prego muito, ó. Aí eu tá assim, vai, senhor. Deus dá um jeito para tudo. Aí depois eu expliquei ele. Eu falei assim: não, professor, eu estou brincando. Essa é uma das graças muito grandes que eu tive, foi que quando eu vou distribuir a comunhão, aí eu seguro a âmbula com um toquinho. Então eu seguro ela aqui pertinho do coração. Né? Então isso foi uma das graças muito grandes que eu tive. Ok? Vamos para a segunda parte? Vamos para o café então? Bom, agora a gente vai passar por uma linha mais motivacional, porque graças a Deus a Defon ela está crescendo e vai crescer muito mais. E a Defon ela vai tomando também assim, a parte empresarial. Ela é uma associação, claro, mas ela também tem suas responsabilidades, seus deveres e responsabilidade como empresa, né? Então aqui também é um local de trabalho de muita gente. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta: quem aqui, quando o relógio desperta, logo cedo de manhã, né? Logo cedo de manhã, quando o relógio desperta, quem aqui já acorda assim, ó? Uhul! Tô indo para um dos melhores lugares do mundo! Ó, só um falou eu tinha ali, né? Mas a maioria das vezes, quando o relógio desperta, 6 horas, 6:30 da manhã, às vezes a gente faz assim, ó, perdão da palavra, que merda. Aí eu mesmo, vai lá no soneca, né? Só mais 5 minutos, só mais 10 minutos. Outra hora a gente traga o perdão. Ou seja, já programa o despertador para o limite, né? A última hora, né? O ônibus passa 6:30, eu vou acordar 6:20, né? 10 minutos para aprontar. Ou às vezes a gente está com um ambiente de trabalho assim, né? Ó, eu vou para o bar, tente. Quando eu vou combinar uma coisa aqui, quando eu falar, aí vocês completam, vocês me ajudam, tá? Às vezes a gente está com um ambiente de trabalho assim, ó, eu vou para o bar, batente. O que é batente? Batente é coisa que bate, não é isso? Outra hora a gente fala assim, ó, eu vou para guerra. Falar em guerra, eu brinco com os meninos lá perto de casa, de polícia e ladrão. E eu sempre ganho, sabe por quê? Porque eu tô com esse escopeta. Aí eu brinco com esse de polícia e ladrão, que eu sempre ganho, porque o meu toquinho, sabe, é a escopeta. Às vezes trata o ambiente de trabalho dessa forma. Eu vou para batente, eu vou para a guerra. Outra hora a gente trata o ambiente de trabalho assim, ó, eu vou para luta. Falar em luta, eu agora aprendi um golpe que é assim, ó. Se eu bater com o toquinho rodando, buraco no olho, não dá hematoma não, só arte. Se eu bater com guerreira, ele dá um calo de sangue. Mas se eu der um soco com o toquinho assim, ó, rodando, né, dá só arte, não dá hematoma não. A gente está no ambiente de trabalho assim, ó, eu vou para a luta, eu vou para patente, eu vou para a guerra. Às vezes tem chefe que fala assim, ó, temos que dar o sangue. Eu sei que é na melhor das intenções, vestir a camisa da empresa, dar o algo a mais. Mas às vezes a gente tem que ter um certo cuidado. Se eu trato o ambiente de trabalho, eu vou para patente, eu vou para a guerra, eu vou para a luta, tem que dar o sangue. Automaticamente o meu consciente, o meu subconsciente já cria um mecanismo de defesa, ou seja, eu estou indo para os piores lugares do mundo. Eu estou indo para um lugar que não é bom, vou para a guerra, vou para a luta.
Eu já vi vários adjetivos, vários nomes para o ambiente de trabalho. Pegar o chifre do boi, né, assim? Encarar a onça. Né? Se eu trago o ambiente de trabalho dessa maneira, como que eu vou ser motivado para chegar aqui e dar o meu algo a mais? Se eu trago o ambiente de trabalho dessa maneira, como que eu vou vir vestir a camisa da Defon? Então, a partir de agora, a gente já vamos começar a refletir sobre isso. A gente está vindo para um dos melhores lugares do mundo. E olha como é um dos melhores lugares do mundo. Quantas famílias que dependem aqui da Defon, quantas famílias foi ajudada e é ajudada pelo seu trabalho. Eu costumo dizer que as mãos, né, é a ferramenta mais natural. É uma ferramenta natural que a gente tem. Mas eu falo também que as mãos são mágicas. É o membro do corpo humano que mais se transforma. A mão transforma em coração, não é assim? Quem dá conta de fazer o coraçãozinho aí, né? Embora eu não consiga, mas a mão transforma em coração. Não só no sinalzinho aqui do coração, mas quando você pratica um ato solidário, as suas mãos estão transformando no coração. As mãos se transformam, às vezes, em palavras. Quando nos falta as palavras, por exemplo, em um momento trágico, um velório, quem que vai lá e fala? É as mãos. Você abraça a pessoa, você acolhe a pessoa. As mãos é o membro do corpo humano que mais se transforma. E aqui na Defon, aqui na associação, através do trabalho de vocês, as suas mãos se transformam em ato de amor, de carinho, né, de solidariedade com o deficiente, com a família do deficiente. Igual eu fui ajudado aqui pela Defon no ano de 92, eu até liguei aqui ontem, né, pedindo a data que eu fui associado, agora eu esqueci, mas foi em 92, né? Eu não sei na hora. O mês de junho é os novembro. Mas em 92, eu sei que foi em 92 que eu fui associado aqui na Defon. No ano de 92, as mãos solidárias da Defon me acolheu, né? 3 anos depois acolheu o chegado, né? Que a gente estava conversando ali, que são os 3 anos de diferença de deficiência, né? Então, enfim, a mão de vocês se transforma em arte solidária. Embora a associação está transformando numa empresa por causa da necessidade que ela tem que crescer, ela tem que evoluir para atingir mais pessoas, para buscar mais recursos. Então, voltando aqui, se eu trago um ambiente de trabalho dessa maneira, vou para o batente, vou para a guerra, vou para a luta, tem que dar o sangue dessa maneira negativa, como é que eu vou chegar aqui motivado e disposição para poder ajudar o próximo, né? Bom, por que eu falo isso? Que aqui a gente tem que vir e trabalhar com amor, motivado, vestir a camisa da empresa. Por que a gente tem que tratar o ambiente de trabalho de uma forma positiva e um dos melhores lugares do mundo? Porque assim como eu, existem várias histórias. Existem vários associados aí na Defon com história semelhante à minha, de repente até de algum de vocês também, que precisou da Defon. E o acidente, ele pode literalmente acabar com uma vida, que no meu caso foi um acidente, né, um acidente de trabalho. O acidente ele pode literalmente acabar com a vida, morrer, matar uma pessoa, ou acabar com o sentido da vida. Há 23 anos atrás, eu trabalhava em uma fábrica aqui de Divinópolis, até trabalhava, né, com a Juliana, ela faz parte da minha história. Trabalhava em uma fábrica de papel aqui, e a máquina estava rodando um papel que chama micro-ondulado, que ele é a folha e as ondinhas, um papel que é usado para fazer embalagem de presente. O papel molhou de cola, arrebentou. Niki, eu fui pegar a ponta do papel e colocar entre os cilindros, são
dois rolos ali que puxam o papel, esse cilindro puxou minha mão. Então, para vocês terem uma ideia, a mão passou entre esses dois rolos ali, onde passa uma folha desse papel. Se eu pegar uma régua de passar traço, colocar a régua deitada, a régua não passa, de tão próximo que é um rolo do outro. Lembra que o cilindro É um cilindro, quase 300 graus. justamente, um cilindro quente, né, motor muito potente, uma máquina de 420 mil volts, sei lá, uma coisa muito enorme, uma coisa industrial. Fui colocar a ponta do papel, eu estava com 14 anos. Nessa época eu podia trabalhar com 14 anos de carteira assinada. E eu fui colocar a ponta ali e puxou minha mão. No rolo puxar, nem que o rolo puxou a minha mão, a mão ficou agarrada ali entre esses rolos ali. Aonde eu estava, eu não alcançava um dispositivo para desligar a máquina. E aí eu comecei a chamei pelo colega nosso lá, o Genuíno. Chamei Genuíno, era o que estava mais próximo de mim. Ele estava trabalhando em uma outra máquina, só que ele estava de costa para mim. Em relação à minha posição, o Genuíno estava de costa. Seria mais ou menos dessa parede na outra ali de distância, não sei. E aí eu agarrado ali na máquina, eu chamei Genuíno. Ele não estava me vendo, ele não me ouvia, porque a gente também fazia curso com tudo, protetor ocular, tinha muito barulho. Eu ia levar a outra mão para puxar essa. Graças a Deus, na hora eu não sei se eu consegui pensar, mas eu não levei essa mão para puxar essa. E o rolo ali rodando. Aí que eu tive a ideia, comecei a balançar a mão. E aí o Genuíno viu um pouquinho, ele viu o meu vulto ali, viu eu mexendo, veio, desligou a máquina, aí chamou os outros colegas lá, desparafusou ali os rolos, levantou o rolo e eu tirei a minha mão. Já viu quando faz garapa, que a cana sai do outro lado toda amassada? Aí a minha mão saiu daquele jeito. A minha mão saiu toda machucada. Cheguei, me tiraram dali, e tinha o Orlando Landim, né? Acho que é o Orlando Landim, chegou perto de mim para me ajudar, porque o relógio, eu tinha um relógio daquela marca Casio, um relógio de frente, assim, o relógio eu usava ele na mão direita, do lado direito, o relógio subiu aqui para cima. Aí eu cheguei perto do Landim, desabotou para mim, aí na hora que ele viu o ferimento, não começou a desmaiar, passar mal, ele teve que emitir ele. Cheguei perto do Bárbara, um outro rapaz lá, tirei para mim, não deu conta não. Aí eu mesmo falei, não, perdeu o relógio, pus ele no bolso, pus o relógio no bolso. Quem tirou ele para você? Eu mesmo. Aí eu apoiei o braço em cima da perna e desenvolvi o meu relógio, pus ele no bolso. Aqui, ó, eu lembro até hoje, como o rolo era um rolo liso, né, não era de dente, não era de engrenagem, aí ele foi fazendo esse efeito, ele foi desgruvando, a pele arrebentou de fora a fora e ele foi levando tudo para as pontas do dedo. Eu lembro que na palma da mão, perto próximo do dedão aí na palma da mão, tem uma carne vermelhinha, parecendo um músculo para cozinhar, desceu aqui para as palmas do dedo. Nas costas da mão aqui, ó, os dedos branquinhos dando os pulinhos. E levaram para o hospital. Aí então começou uma nova fase na vida do Douglas. Me levaram para o hospital, fui medicado. Nesse momento, na hora, a pergunta que muita gente faz, né? Doeu não? Na hora H ali do acidente eu não senti dor. Na hora H não doeu. Depois, lá no hospital, que a adrenalina já foi passando, né, que o corpo foi esfriando, aquelas coisas, aí sim eu senti muita dor. Teve noite no hospital que eu tive que tomar morfina, assim, de tanta dor. Eu vivia à base de medicação para poder controlar a dor. É uma dor que eu não consigo nem assim, descrever. Ficar latejando, formigando, latejando o osso. A dor é no osso. Aí então, comecei então, a entrar num mundo de vazio, de tristeza, depressão, baixa estima. Saí do hospital, fui para casa, eu tinha um cabelinho grande, parecia um moto, garoto, essas coisas. Só uma coisa, na hora que passou por você, ele já arrancou a sua mão
Não, na hora lá do cilindro, a mão só esmagou, Douglas. Ela ficou muito machucada, muito esmagada. Quebrou os ossinhos, a pele da mão desceu para as pontas dos dedos. Aí eu fui ainda para o hospital com a mão aqui, porém muito machucada, muito estragada, né? Vamos falar assim. Lá no hospital, eles ainda tentaram recuperar. Não foi cortar de uma vez, não. Lá no hospital, por isso que eu sentia muita dor lá no hospital, porque eles tentaram recuperar a mão. Eu fiquei 1 semana e meia, talvez, se me falha a memória, ainda com a mão. Quase que todos os dias eu ia para a sala de cirurgia, eles tentando reconstruir a mão. Teve um período que eles fizeram uma cirurgia na artéria para poder bombear mais sangue para a mão, que a mão foi perdendo a circulação. Teve um dia que eu fui, que eles tiraram só as primeiras falanges do dedo, ficou a palma da mão, ficou só o dedão com unha, os outros dedos aqui ficaram uns toquinhos de dedo, tentando reconstruir a mão, tentando recuperar a mão. Até que um dia. Ou só volta e desce da bola no caso, né? Isso. Até que um dia o médico falou assim: infelizmente não vai ter como, e aí me transferiram para uma clínica ortopédica, uma clínica especializada em BH, na Avenida, eu não esqueço o endereço dela, Avenida Assis Chateaubriand, não vou falar o nome não, mas é isso. Me levaram para essa clínica, e lá o médico me examinou e falou: olha, infelizmente vamos ter que amputar a sua mão, porque deu uma infecção que a gente conhece como gangrena, né? Deu gangrena. E ele falou, o termo técnico lá, deu uma infecção e ela pode vir a ser fatal, que ela vai na corrente sanguínea e pode, vai só apodrecendo o braço e você pode vir a falecer. Então aí onde teve a amputação. Eu lembro que quando eu fui para a sala de cirurgia, uma enfermeira muito bonita, e aí eu deitado lá, ela preparando para dar uma anestesia, né? E ela virou para mim e falou assim: com quem que você quer sonhar? Eu olhei com você. Aí ela, vai ver então. Já foi me dando a anestesia ali na veia. E aí o teto já foi subindo, rodando, e eu só vi a última imagem que eu vi foi a enfermeira fazendo assim, eu apaguei. Nem que eu acordei, eu já estava no quarto sem a minha mão. Então aí começou então a nova fase na vida do Douglas: vazio, tristeza, baixa estima, depressão, começou a fazer parte de mim. Como eu disse, eu tinha o cabelinho grande, eu parecia o Mogli, o garoto da selva, era pretinho, não estava branco, né? Aquele menino moreninho, cabelinho grande, anelado, né? Começando a passear, começando a ver as menininhas, que é coisa de adolescente, né? Começando a vida de paquera. E aí, de repente, eu me via com uma deficiência. Embora eu já convivia com a deficiência em casa, porque eu tenho uma irmã que é deficiente, mas para mim foi um impacto muito grande. Jovem, adolescente, na época de domingueira, né? Eu ia muito nas domingueiras, na Ganas, tinha muitas barraquinhas na época, a barraquinha do lado dos idosos, barraquinha lá do Planalto, tinha Danilo Passo, eu frequentava essas barraquinhas todas. Então, assim, um menino adolescente, moreninho, cabelinho grandinho, assim, todo invocadinho na época, e de repente me via com uma deficiência. Isso foi a mesma coisa que tirar do chão. Então eu comecei a ficar quieto dentro de casa, um ladinho dentro de casa. Teve um episódio que a minha mãe pedia para eu ir na venda, né, do varejão Rima lá perto de casa, vai lá comprar macarrão. Aí eu falava: não, mãe, não vai não, eu não vou não, pede o Kennedy, meu irmão, para ir, eu não vou não, porque eu evitava que as pessoas me vissem e fizessem pergunta. Aí eu não vou não, mãe. Teve um episódio que me marcou muito. Um dia eu resolvi sair de casa e eu fui no aniversário de 15 anos de uma menina lá no bairro Santa Teresa, que até hoje é minha amiga, a Neide. Foi eu e o Marco, um amigo meu. A gente foi no aniversário do salão comunitário do bairro Santa Teresa. Chegando lá nesse salão comunitário, eu sentei numa mesa ali, tomando refrigerante, comendo salgadinho. Aí umas 5, 6 mesas para frente tinha uma menina que a gente estava, coisa de adolescente, né? Paquerando, trocando os olhares. Ela olhava para mim, eu olhava para ela, fazia aquelas covinhas, né? Aquela coisa de adolescente. Só que o Toquinho estava escondido debaixo da mesa. Ela ainda não tinha me visto de corpo inteiro.
Aí a Neide, a minha parceira, chegou perto de mim e falou assim: Douglas, a minha amiga quer te conhecer. Aí meu coração já disparou. Não de oba, vou conhecer uma menina, de medo da reação dela. Aí eu falei assim: Neide, pede para que ela venha até a metade do salão, que eu vou até a outra metade. A Neide foi lá buscar a menina, e eu levantei, um toquinho, pus ele no bolso, pus um toquinho no bolso, escondido, e já fui assim, derrotado. Fui de cabeça baixa, fui pro lado dessa menina. Nick, eu cheguei perto dessa menina, lá no salãozinho de Baixo Santa Teresa, tirei a mão e levei para ela, ela fez assim, ó, a outra. Já viu quando você desce no passeio sem ver? Que daqui feio? A outra. Nick, eu tirei esse tuquinho e pontei para ela. O encanto acabou. Na hora que ela viu a minha deficiência, deu uma pressa nela de ir no banheiro fazer xixi. Não vou no banheiro fazer xixi, vou no banheiro fazer xixi. E correu a menina. A Neide, a aniversariante, ficou super sem graça. Nossa, desculpa, Douglas, desculpa, menina boba. Eu fingindo que estava tudo bem. Não, vamos voltar ali, tomar um refrigerante, comer um salgadinho. Não. Mas naquele dia, por pouco, eu não saí do bairro de Santa Teresa e não me matei. Foi por muito pouco. Hoje eu consigo lembrar disso com maturidade, consigo até brincar com isso, mas naquele dia foi por pouco que eu não saí do bairro de Santa Teresa e não me matei. A minha mãe, parece que mãe sente, né? Coração de mãe é fantástico. Fui embora para casa sem que ninguém percebesse, deitei chorando. Nesse dia, a minha mãe sentou na cabeceira da minha cama, começou a passar a mão na minha cabeça e rezando, pedindo a Deus para não permitir que o filho dela, que tinha perdido a mão, sofresse. E eu segurando ali para ela não ver que eu estava chorando. Então hoje eu acredito que naquele dia, a oração da minha mãe que me salvou. Hoje eu acredito. Então, esse sentimento de ser rejeitado, né, esse sentimento de ser excluído por alguém, isso é péssimo, isso é péssimo. Ninguém melhor do que nós aqui para poder saber disso. Todos nós aqui sabemos o quanto isso é péssimo. Mas o mais fantástico é que a gente tem uma família que apoia, uma família que te dá a estrutura para poder superar as dificuldades. E quando a gente acidenta, que a gente adquire uma deficiência, né, não é só a pessoa que sofre, não. Não é só o deficiente, não. Tem toda uma família também, né, que sofre por trás disso. A família inteira sofre. Eu lembro que quando ligaram em casa, né, para avisar que eu ia ter a amputação, e aí o médico falou que precisava de uma assinatura do termo de responsabilidade dos meus pais, a minha mãe não conseguiu ir. Minha mãe não conseguiu. De tão chocada, de tão abalada que ela ficou, ela não conseguiu. E meu pai sempre foi um homem muito turrão. Meu pai, eu nunca tinha visto meu pai chorar. Meu pai, graças a Deus, assim, hoje ele é sensível, hoje a gente abraça, beija um ao outro. Hoje meu pai chora até todo. Mas na época meu pai era um homem muito turrão, ele era muito fechado, por causa da criação dele mesmo. E aí foi meu pai e meu irmão mais velho, o Anderson, que foi lá no hospital para assinar um termo de responsabilidade. Chegando lá, eu vi meu pai na porta do quarto e o meu irmão, eu deitado, com a mão toda enfaixada, e a mão ficava pendurada uma correntinha do teto do quarto, para escorrer uma secreção que saía do ferimento. E aí eu vi meu pai e meu irmão lá no corredor, na porta do quarto. Aí meu irmão só chegou na porta do quarto, deu tchau e não entrou, porque meu irmão não queria que eu visse ele chorando. Aí meu pai entrou. Quando meu pai chegou perto de mim, eu falei: benção, pai. Nesse dia, nessa hora, aí eu vi as lágrimas escorrendo nos olhos do meu pai, porque ele sabia que eu tinha ido ali para assinar o termo de responsabilidade que ia amputar a minha mão. E aí eu vi o meu pai chorar nesse dia. Então toda a família sofre, não é só a pessoa. Tem um irmão meu, Kennedy, a gente estudava na mesma escola, Kennedy, a gente estudava na mesma escola. E eu fui paquerar uma menina da sala do Kennedy.
E a menina falou com todas as letras que não ia ficar comigo porque eu faltava amor. O Kennedy, meu irmão, ficou tão chateado, ficou tão abalado, ele saiu da escola. Aí um tempo depois ele retomou os estudos. Mas ele ficou tão chateado que ele saiu da escola. Então, mais uma vez, toda a família sofre. E aqui a gente está falando de uma história, né, que é a minha história. Mas quantas histórias que tem aqui dentro da Devon? Quantas histórias que vocês trabalham, né? Quantas histórias que vocês têm através das mãos de vocês, através do corpo de vocês, têm a disponibilidade de ajudar, com o trabalho de vocês, quantas histórias que vocês têm nessa missão nobre de poder ajudar. Aqui eu estou falando de uma, mas quantas histórias que vocês têm, né? Ontem, quando eu liguei aqui para pegar a data que eu fui associado, então eu imagino que a Letícia foi lá no fichário, né? Quantas fichas de famílias, quantas fichas de histórias que vocês têm aqui dentro. Então por isso que eu reforço e bato nessa tecla: vestir a camisa da Devon com motivação, com amor, porque a mão de vocês, né, transforma nesse momento, enquanto vocês estão trabalhando aqui, num ato solidário, que vocês têm o poder de ajudar outras pessoas, têm o poder de ajudar outras famílias. Quando que a família sofre, quando fica sabendo que o filho, né, nasceu com uma deficiência ou adquiriu uma deficiência, e vocês têm o poder de ajudar essas famílias. Então vale a pena trabalhar com essa motivação que a gente está falando aqui. E o acidente, ele tira sonhos, né? O acidente, ele tira sonhos da gente. No meu caso, talvez assim, para vocês, né, seja simples, mas também para vocês vão compreender o que eu vou dizer aqui agora, diferente de outros públicos que às vezes eu vou em empresa, mas vocês talvez tenham uma facilidade de entender o que eu vou falar aqui agora. O acidente, ele me tirou um sonho, e eu vou morrer sabendo que esse sonho eu não vou conseguir fazer. O acidente, ele me tirou um sonho de fazer o sinal do coração para minha esposa. Eu queria muito assim, ter um gostinho de fazer com as duas mãos um sinalzinho do coração. O acidente me tirou esse sonho. De repente, não, mas isso é muito simples. Eu vejo muito isso em empresa que eu vou, quando eu falo isso, aí eu vejo a pessoa fazer lá no colo, escondidinho, fazer esse sinalzinho. Fala assim, prótese. Não, mas é só colocar uma prótese. Muito bem lembrado, eu já tive uma, eu não adaptei com a prótese. Não é a mesma coisa você fazer um sinalzinho do coração com a prótese, não é a mesma coisa. Isso o acidente me tirou. Eu sempre quis aprender a tocar violão para poder tocar nas minhas, tocar sertanejo que eu gosto, né? O acidente me atrapalhou também nesse sonho de aprender a tocar violão. O acidente me atrapalhou. E aí agora eu falo para vocês têm, né, o poder de ajudar outros deficientes a se descobrir, ou melhor, realizar os seus sonhos. Realizar os seus sonhos. Mas voltando aqui, o acidente, ele pode tirar os sonhos da gente, que foi o meu caso. E aí a Devon, ela tem um trabalho muito importante e fundamental na questão da reabilitação também, né? De quando é uma deficiência adquirida, ou mesmo a criança que tem com uma deficiência. Aqui a gente vê muitos casos, né? Eu lembro, por exemplo, de muitos aqui, desde criancinha, vem trabalhando e acompanhando a sua reabilitação, vamos falar assim. Quanto que a Devon é importante na vida, né, da pessoa com deficiência. Agora, eu coloquei ali tem uma Douglas, Michel, Mateus, né? Tem uma estampa ali no mural ali, na apresentação, que é uma pessoa sem os dois membros superiores, né? Bem perto, uma dos braços, a amputação foi perto do cotovelo, a outra foi mais perto do ombro. E essa figura que está ali, ele está jogando, está praticando um esporte, né? Que é o, como é que chama? Ping-pong, não é isso? Então, sem os dois membros superiores, e ele está praticando um esporte, que é
praticando ping-pong. Aí para vocês aí, olhando para essa estampa, né, vendo essa imagem, que mensagem que vocês tiram para vocês? Às vezes alguém pode falar assim, capacidade de criatividade, né, do ser humano, mesmo sem os membros superiores, ele foi criativo em colocar ali uma adaptação para colocar, né, raquete que chama de raquete, né, para colocar raquete no toquinho, capacidade de criatividade. Outros podem falar o quê? Superação, né, que é uma imagem de superação. Outros podem olhar e podem falar assim, ó, foco, olha o olhar dele para a bolinha, está com foco. Enfim, cada um pode tirar uma mensagem daquela estampa, pode? Agora eu vou colocar uma frase ali, e aí a gente vai ler junto, e aí eu vou colocar essa frase ali, e depois a gente vai pegar uma palavrinha dessa frase. Vamos ler juntos? Vamos lá? Olha, que bom quando a gente tem oportunidade de ver que nós podemos mais do que os nossos olhos conseguem humanamente enxergar. Então, Douglas, Mateus, né? O Michel, né? Que bom quando a gente tem oportunidade de ver que nós podemos mais do que os nossos olhos humanamente conseguem enxergar. Que bom que vocês aqui hoje, né, que a Adefon aqui hoje está aqui agora nesse momento, tendo essa oportunidade de dar uma parada para fazer uma reflexão e de saber que vocês têm a oportunidade de ajudar outras pessoas, de ajudar outras famílias. Que bom que vocês têm essa oportunidade aqui hoje de parar e de falar de motivação, melhor dizendo, que vocês relembrem que vocês têm esse poder de ajudar outras pessoas, outras famílias. Que bom que vocês estão vendo. Que bom mesmo. A palavra-chave é oportunidade de parar. Eu até abro um parênteses aqui, assim, para desejar um parabéns para a diretoria, para a Juliana, enfim, que teve essa iniciativa de parar e fazer uma reflexão. Um momento comemorando a semana, o Dia do Trabalhador, mas assim, isso, Dia do Trabalhador, mas que bom que vocês teve essa iniciativa de parar e de fazer essa reflexão, de dar essa sacudida, que vocês têm o poder de ajudar outras famílias, de ajudar outros deficientes. Que bom. Bom, mas voltando aqui, eu falei para vocês que o acidente ele tira sonhos, né? Que o acidente ele tira sonhos. E que o acidente ele me atrapalhou em um sonho, que foi o sonho de aprender a tocar violão. Vou contar uma história rápida para a gente poder ir passando para a finalização da minha apresentação. Outro dia eu estava na casa dos meus pais, sentado na porta da cozinha dele lá. Eu olhei para o quintal do meu pai e ouvi um pedaço de cano PVC, cano de correr água, 40 milímetros. E aí eu vi aquele pedaço de cano lá no quintal, eu tive uma inspiração, que eu acredito que é uma inspiração divina. Aí fui lá, peguei esse pedaço de cano, desenhei nele com canetinha, em forma de aspiral. Lá na casa do meu pai, lá no quintal, ele tem um quartinho, que é o quartinho de uma hora certa. Tem de tudo lá nesse quartinho dele. É igual o Milton ali, guarda tudo. Guarda tudo, uma hora certa. Até parafuso sem cabeça guarda. E aí, lá nesse quartinho do meu pai tem uma ferramenta que chama morsa, que é uma ferramenta que segura a peça para você poder trabalhar nela, né? Peguei esse pedaço de cano que eu desenhei nele com canetinha, pus lá nessa ferramenta, peguei essa guia e fui cortando aonde eu desenhei com a canetinha. Aí ficou uma coisa assim, né? Bem, a espiral. Fiz uma fogueira, coloquei a fogueira lá no chão, ou melhor, fiz a fogueira no chão, né? Coloquei esse cano que eu recortei ele lá perto do fogo, ele foi amolecendo, aí eu peguei ele e fui pondo ele aqui no toquinho. Com ele ainda quente, porque eu tinha que modelar ele, soprando, que estava quente. Colocava lá, vinha modelando, e eu cheguei com um resultado final, que eu fiz uma dedeira de
tocar violão um tamanho maior. Então hoje eu sei que é possível eu tocar violão. Hoje eu sei que se eu pegar essa bebeira que eu fiz de canto PVC, colocar ela aqui no toquinho, ó, caiu. Se eu pegar ela e colocar ela aqui no toquinho, ó, o toquinho vai ficar parecendo um focinho de porco que vem muito para frente. Mas se eu colocar ela aqui no toquinho, então hoje eu sei que é possível eu tocar violão. Então, para poder a gente encerrar essa minha participação aqui, eu vou arriscar pegar o violão ali atrás e a gente tocar junto na música, pode ser? Pode? Só que eu sou fã, eu não tenho afinação, aí eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Só vai ficar bonito se vocês cantarem junto comigo, ok? Então, meu assistente de palco, uma salva de palmas para o assistente de palco. Então, vou pegar uma cadeirinha, ali, ó, beber uma água. Muito obrigado. Então, ó, tá bom aqui, câmera? Nós é chique. Então, eu vou arriscar agora. Não, passe para frente, por favor. A letrinha ela é pequena, mas uma música fácil, é Preciso Saber Viver. Conhece? Conhece, Douglas? Conhece, chefe? Aí, ó, né? Mateus também conhece, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão. Então, uma música fácil. Isso, aí, ó, tá vendo? Então, que bom que eles conhecem, que eles vão ajudar a gente a cantar. Só que, deixa eu só falar uma coisa aqui. Não é show, porque eu ainda estou aprendendo, eu estou aprendendo praticamente sozinho. E assim, ó, e violão realmente não é fácil. Se tem alguém que toca aí, né, assim, acho que tem que ter um dom. E eu estou aprendendo na marra, estou aprendendo ainda. Então, para quem, se alguém já toca violão aí, não fala para os outros o erro, tá? Vamos cantar uma vez, só para a gente poder limpar a garganta, só para poder pegar a letra da música, não pode ser? 1, 2 e... Quem espera que a vida, força, seja feita de ilusão, pode o quê? Ou é preciso cuidado. Para quê? Isso, Michel. Parador. É preciso saber. Toda pedra no caminho. Força. Você pode deixar numa fonte tem espinhos. Você pode
eu peguei o violão e arrisquei, né, tocar essa música aqui. Não para mostrar que eu, né, sou o cara, nada disso, mas para mostrar para cada um de vocês, né, que vocês é mais capaz do que pensam, que você é mais capaz do que pensa, que o Douglas, o Michel, o Mateus, fala o nome dos três, vai representando cada nome aqui, que cada um de vocês é mais capaz do que pensa, e usa dessa capacidade de vocês a seu favor e a favor do próximo, né? Como eu disse, a mão de vocês, né, se transforma em coração, em um ato solidário, através do trabalho da ADEFON. Tem muitas famílias que precisam de vocês, ok? No mais, então, muito obrigado. Escolha? Não, só uma coisa, eu queria dizer o seguinte, né? Eu tenho a honra de dizer para você, que eu trabalhei com você já, né? E você é um exemplo para mim, cara. Você é um exemplo de vida com muitos aqui. Mas como você está em cima, acredite, cara, Deus não faz nada errado. Então, você hoje é exemplo de vida, e quando eu cito, quero falar alguma coisa de incentivo para as pessoas, você é uma das pessoas de quem eu me lembro. Então, parabéns por tudo isso aí. Fala mais nada, não. Obrigado, gente. Feliz você daquela menina não ter olhado para você, viu? Porque senão de cada um diferencia. Ele falou da menina ali, da situação, fala rapidinho, parceiro, menos de 5 minutos. Como é que é a vida, né? Como é que a vida é? Normalmente eu não falo isso nas apresentações, não. Mas depois que eu fui trabalhar em autoescola, aí um dia apareceu uma aluna, igual as outras alunas, normal e tal, fez autoescola comigo, tudo. E aí no dia do exame, primeiro exame, graças a Deus, essa menina passou, tirou a carteira. E essa menina, o examinador falou para ela que ela tinha sido aprovada, ela ficou em plantos de choro. Aí eu comecei, olha, porque passou, emocionada, tirou a carteira, né? Mas ela começou a chorar assim, descontrolada. Aí o pessoal lá, na época o exame era ali perto da X-Centro, da Antônio de Moraes, aí os vizinhos lá, o pessoal buscou água com açúcar, e a menina chorando, de ficar soluçando. Aí começou a ficar a gente começou a ficar até preocupado, por causa do choro dela, era constante. Aí quando, depois de uns 10, 15 minutos, não sei, que ela conseguiu a falar, ela foi e falou assim, Douglas, você lembra a menina que não quis te conhecer lá no aniversário? Aí eu já comecei, esperto, já tremeu. Ela falou, era eu. E ela foi pedir perdão. E ela foi fazer autoescola comigo depois, acredita? Aí olha como é que é a vida, né? Aí depois ela foi minha aluna, tirou a carteira de primeira, graças a Deus. E ela foi, por isso que ela estava chorando, que ela queria me falar, né? Mas ela estava se curando, vamos falar assim, interior, né? Mas aí eu comecei a chorar também, busco outro copo d'água, aí eu vou copo d'água com açúcar. E então assim, graças a Deus, eu falo isso com muita tranquilidade, não tenho raiva, não tenho rancor, nenhum pensamento. Que bom que depois a gente teve a oportunidade, né, de conhecer. ADEFON, Associação dos Deficientes do Oeste de Minas.